Interrompemos a programação para seguirmos direto ao vivo para o Senado em Brasília, onde a Rede Record é homenageada pelos 60 anos da emissora. Vamos acompanhar quem fala neste momento é o presidente da Rede Record, Luiz Cláudio. Aberte Daniel Pimentel Slavieiro. Do Senado, Renan Calheiros. Convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional. Quem fala neste momento é o presidente do Senado, Renan Calheiros. Você acompanha aqui na programação da Record News a sessão no Congresso em comemoração aos 60 anos de fundação da Rede Record. Essa ação foi proposta pelo senador Eduardo Lopes e pelo deputado federal Antônio Bulhões. Conceda a palavra ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves. A palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor,
senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, primeiro signatário da sessão por esta casa, excelentíssimo senhor senador Eduardo Lopes, signatário da sessão pela Câmara dos Deputados, o deputado Antônio Bulhões, presidente da TV da Rede Record Televisão, o senhor Luiz Cláudio Costa, ministro de Estado Marcelo Crivella, ministro Padilha, que aqui estava conosco, nosso querido ministro da Saúde, Alexandre Padilha, à minha direita, melhor ficaria à esquerda, mas respeito à opção nova de Vossa Excelência. Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, senhor Daniel Pimentel Slavieiro, tantos senadores, senador Jim, Pedro Táxi, Rodrigo Hollenberg, Valdir Raup, Vanessa Graziotin, Vital do Rego, Roberto Cavalcante, senador do período 2011, e tantos deputados federais que nos alegram aqui com as suas presenças, Amilando, Benjamin Maranhão, Kleber Verde, Kleber Martins, Tarcísio Peronde, Jorge Hilton, Luiz Carlos Reis, Dilson Leitão, Oliveira Filho, Onofre Santo Agostinho, Ricardo Tripoli, Rosana Ferreira, Vitor Paulo, embaixador da Tanzânia, excelentíssimo senhor Davi Enoch, Superior Tribunal de Justiça, senhor ministro Benedito Gonçalves, Superior Tribunal de Justiça, senhor ministro e senhor Paulo Dias de Moura Ribeiro, excelentíssimo senhor distritais, deputados Benedito Domingos, Evandro Garla, jornalista da TV Record, senhor Carlos Braga, Celso Freitas, Juliano Cartacho, representando os artistas do núcleo de novela Record, o senhor Ângelo Praz Leme, a senhora Beth Goulart, senhora e senhor diretor das filiais da Rede Record Televisão da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, senhoras e senhores funcionários da Rede Record Televisão, senhora Rainha Princesa do Oktoberfest da Festa Santa Cruz, que aqui nos honram com as presenças, meus senhores e minhas senhoras, e todos que comparecem aqui, portanto, nesta manhã, muito importante para a Casa do Povo Brasileiro, do Congresso Nacional. Os meios de comunicação social desempenham papel da mais alta relevância na formação das consciências e na eleição de temas para o debate da nossa sociedade. É motivo de grande satisfação que participo desta sessão, em homenagem a uma das emissoras de televisão primeiras a entrar no ar do nosso país, a Rede Record, que neste ano completa 60 anos de existência. Fundada por Paulo Machado de Carvalho, a transmissão inaugural da Record deu-se às 20 horas do dia 27 de setembro de 1953. Aquela época, quando a tecnologia de produção e a emissão dos programas televisivos era incomparavelmente mais precária do que hoje. A Record conseguiu imprimir em sua programação, com ousadia e pioneirismo, a alta qualidade cultural que iria caracterizá-la mais tarde. Programas como o Fino da Bossa e Jovem Guarda, tantos assistidos aqui pelo nosso presidente da sua época, senador Renan Calheiros, marcaram época na vida cultural brasileira e neles despontaram para o sucesso talentos da nossa música popular, do porte Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Zimbo Trio, Maria Bethânia, além de se consolidar a carreira de outros tantos, já então consagrados, que é sempre bom relembrar, como Agostinho dos Santos, Nara Leão, Vinícius de Moraes, Baden Powell e Maísa. Depois vieram os famosos festivais da música popular brasileira, que selaram de forma inequívoca a participação da Record na evolução da música popular do nosso país. Na cobertura esportiva, de salientar que a Record foi a primeira emissora do país a realizar uma transmissão interestadual de um jogo de futebol e que também inovou ao transmitir ao vivo o Grande Prêmio de Turf do Brasil, direto do Jockey Clube Brasileiro do Rio de Janeiro. Nos primeiros gloriosos anos da Record, não havia limite para a criatividade da equipe. E já em 72, a emissora estreou um telejornal diferente de tudo que existira até então no telejornalismo. Tempo de Notícias, que além de transmitir a informação, debatia os temas em pauta, com a participação de especialistas, formato que hoje está consagrado no telejornalismo. No final dos anos 70,
A Record enfrentou tempos difíceis com a série de incêndios que destruiu seus arquivos e a concorrência acirrada de novas emissoras que chegavam. Ainda assim, manteve o segundo lugar de audiência em São Paulo e permaneceu no ar, graças à entrada de novos acionistas. Em 91, 9 marcantes fases da emissora passou a atuar como rede nacional, retomando, de certo modo, a influência que marcou o início da sua história. Hoje, é uma rede próspera e encontra em franca expansão. Em 2007, a Record lançou um canal de notícias 24 horas, o Record News. O canal fez parte da expansão das atividades da rede que, em 2008, criou também a Record Entretenimento, empresa que passou a atuar no mercado de criação, desenvolvimento e execução de projetos de entretenimento. Ainda em 2008, a rede mexicana Televisa fechou o contrato com a Rede Record para a produção de novelas por um período de 5 anos. O contrato pôs fim à parceria entre Televisa e CSBT, que já durava 8 anos. As novelas passaram a ser produzidas no núcleo de teledramaturgia, localizado em Várzea Grande, no Rio de Janeiro, construído em 2005. Outro setor que recebeu grandes investimentos da rede foi o jornalismo, inclusive com estabelecimento de correspondentes internacionais nos Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul, Portugal, Japão e Israel. É uma belíssima história de vida da TV Record. Ao final da década de 2000, a Record passou a disputar o segundo lugar em audiência com o SBT, chegando a atingir picos de Ibope, que a levou a competir, inclusive, com a Rede Globo, que ocupava o primeiro lugar na média geral. Em 2009, a Record possuía 98 emissoras geradoras e retransmissoras em todo o país. Sua transmissão também se estendia a outros 150 países através da Record Internacional, que contava com um bureau de representação em países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Suíça, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, África do Sul, Estados Unidos, Israel, Japão e também países da América Central. A Record também investiu na sua expansão de transmissão digital. Hoje, segundo dados da própria Record, são 107 emissoras integradas no complexo, espalhadas por 27 entes da federação. Digno de nota, e que aqui se registre, foi o fato que, em agosto desse ano, a emissora foi laureada com o Prêmio de Criatividade e Inovação da televisão em 2013. Prêmio esse concedido em Nova York, na categoria Novas Tecnologias em TV aberta, em função da aplicação interativa criada para os Jogos Olímpicos de Londres. É, portanto, meus senhores e minhas senhoras, muito gratificante para todos nós participar da justa homenagem que agora se presta a uma emissora que, ao longo de 6 décadas de existência, gravou de forma tão marcante seu nome na história da cultura nacional. Quero saudar, em nome da Câmara dos Deputados, como seu presidente, mas em nome de todos os parlamentares aqui e outros que não puderam estar, seus diretores, jornalistas, apresentadores, programadores e todos que contribuem, atrás ou na frente das câmeras, para que esta emissora leve diariamente às nossas casas informação precisa, entretenimento saudável à sua audiência, honrando suas origens e mantendo a tradição de oferecer uma programação de elevada qualidade cultural ao povo brasileiro. Eu tenho a ousadia de pedir a este plenário, que representa o povo brasileiro, uma calorosa salva de palmas à história, à vida, ao presente e ao futuro da TV Record. Muito obrigado. Nós acompanhamos, então, as palavras do presidente da Câmara, Henrique Alves, que, após agradecer a presença de todos, destacou que a Rede Record é a emissora de TV mais antiga em atividade no país e a primeira a realizar uma transmissão interestadual no país. Henrique Alves ainda falou dos fatos históricos da emissora, inclusive o lançamento do primeiro canal aberto de jornalismo 24 horas, a Record News, em 2007. O presidente da Câmara falou também sobre a representatividade internacional da emissora com a transmissão de conteúdo pela Record Internacional. Destacou também a premiação de criatividade e inovação conquistada pela Rede Record em agosto de 2013.
e terminou suas palavras falando que a Record gravou ao longo dos 60 anos de existência o seu nome na história nacional. Presidente do PRB, nosso querido amigo Marcos Pereira, nesta sessão de homenagem aos 60 anos da TV Record. Também uma menção especial ao Márcio Novaes, que é o diretor corporativo, e a todos os jornalistas e artistas que compõem esse elenco competente da Record. Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, presidente da ABERT, Daniel Pimentel Slavieiro. Eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o senador Giangelo, o senador Pedro Taques, o senador Rodrigo Hollenberg, o senador José Agripino, o senador Valdir Raupp, o senador Flecha Ribeiro, a senadora Vanessa Graziotin, o senador Vital do Rego e o nosso sempre senador Roberto Cavalcante, que foi nosso companheiro aqui no período de 2009 a 2011. Quero cumprimentar os excelentíssimos deputados federais, Amirlando, Benjamin Maranhão, Kleber Verde, Renan Filho, Colbert Martins, Darcísio Peronde, George Hilton, Luiz Carlos Reise, Nilson Leitão, Oliveira Filho, Onofre Santos Agostini, Ricardo Trípoli, Rosane Ferreira, Vitor Paulo. Quero cumprimentar o deputado Edinho, e em cumprimentando o Edinho, quero cumprimentar todos os outros senhores e senhoras deputadas, embaixador da Tanzânia, Davi Enoch, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Dias de Moura Ribeiro, excelentíssimos convidados, Benedito Domingos, e cumprimentando Benedito Domingos, quero cumprimentar a todos os deputados distritais. Era precisamente 20 horas do dia 27 de setembro de 1953, quando a TV Record deu por iniciada as suas atividades ao som da orquestra Enrico Simonetti, especialmente contratada para a ocasião. Os acordes musicais deram o tom da emissora que, ao longo das décadas que se seguiram, foi essencial para a vida artística do país, transmitindo entretenimento, solidificando a cultura e revelando grandes talentos. Quase todos os astros da música, do humor e da dramaturgia do país fizeram-se na Record e se tornaram conhecidos na tela da Record. A emissora, desde o seu início, fez escola formando grandes profissionais, muitos deles ainda na ativa, contribuindo com a excelência que hoje é a televisão brasileira e ensinando às novas gerações toda a complexidade que se constitui hoje a comunicação televisiva. Basta dizer que se fazia sucesso estava na Record. Afirmação essa que continuou sendo válida ao longo desses 60 anos. Na primeira década, a TV Record, sob a presidência de Paulo Machado de Carvalho, investiu, além do entretenimento, nas transmissões esportivas que se tornaram seu grande trunfo. Aliás, Paulo Machado de Carvalho é daqueles visionários a quem sempre devemos reverenciar, sempre pela coragem, pioneirismo e pela grande contribuição que deu à nossa cultura. Foi a primeira emissora a transmitir ao vivo uma partida de futebol. É lamentável que os incêndios nos estúdios e arquivos da emissora, que se sucederam na década de 60, transformaram em cinza as grandes jogadas e gols do maior ídolo do futebol mundial. Não fosse isso, talvez hoje não houvesse ninguém a se atrever a dizer que o Pelé foi e continuará sendo por muito tempo
o maior jogador de futebol do planeta. Mas não foi somente o futebol que se popularizou com a ajuda das transmissões da emissora, mas a própria música brasileira por meio dos grandes festivais. Inesquecíveis na nossa memória, as melodias, muitas já citadas aqui pelo presidente da Câmara dos Deputados, mas melodias como a Banda de Chico Buarque, cantada por Nara Leão, e Disparada de Geraldo Vandré, vieram à luz na primeira edição do Festival da Música Brasileira. A iniciativa da Record de promover festivais mudou o cenário musical do nosso país. Mas não é somente de seus primeiros anos que podemos falar hoje nessa sessão comemorativa dos 60 anos da TV Record. Nos anos 90, a mudança do controle acionário da emissora alavancou a programação da emissora, elegendo o jornalismo como carro-chefe. O resultado da nova administração, sob a responsabilidade de Edir Macedo, foi que a Record iniciou a formação de uma rede nacional de emissoras, dinamizando sua abrangência nacional, consubstanciada com mais informações, mais entretenimento e mais modalidades esportivas. Além da importância que sempre foi e continua sendo para a cultura brasileira, a programação da Record, outro mérito inquestionável da emissora, diz respeito ao mercado de trabalho para a classe artística. Atualmente, a Record conta com 107 emissoras que cobrem 96% do território nacional e levam entretenimento, cultura e informações para milhões de espectadores. O seu núcleo de teledramaturgia, sediado no bairro de Vargem Grande, na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, conhecido como REC 9, é o segundo maior núcleo televisivo da América Latina. A necessidade de representar a realidade sob forma de imagens acompanha o homem desde a pré-história, quando, por meio da representação, que exatamente formamos a nossa identidade. Assim, o que chega aos nossos lares nas telas da TV nos ajuda a nos compreender como indivíduos, como povo e como país. É principalmente por imagens da TV que tomamos consciência do mundo que nos cerca. O hábito de ver televisão faz parte da cultura e nos faculta novos olhares sobre o nosso cotidiano, contribuindo com o modo de pensar, agir e se relacionar com o outro. Dessa forma, parabenizo a todos que contribuem para fazer a TV Record uma das principais emissoras do nosso país. Sem citar nomes, e já citei vários sobre o risco de cometer mais omissão, e mesmo porque a lista seria infindável, podemos dizer que a emissora foi imprescindível e continua sendo imprescindível para a riqueza da nossa diversidade cultural. Parabéns a todos pelos 60 anos. Você acompanhou as palavras de Renan Calheiros, presidente do Senado, que destacou a hora e o dia em que a TV Record entrou no ar, às 20 horas do dia 27 de setembro de 1953. Ele falou que a emissora formou grandes profissionais, contribuindo com a excelência para a formação da comunicação televisiva. Destacou também as transmissões esportivas e a primeira transmissão ao vivo de uma partida de futebol. Lamentou também o incêndio na década de 60, que deu fim a um vasto arquivo de imagens até aquele momento. Exaltou a iniciativa da Record de promover festivais de música, mudando o cenário das programações no país. Destacou o controle acionário de Edir Macedo e a valorização do jornalismo desde então. Falou ainda que a Rede Record é o segundo maior núcleo televisivo da América Latina. E parabenizou a todos que colaboram para que a TV Record continue sendo imprescindível para a riqueza cultural do país. Vamos continuar acompanhando.
É uma grande coincidência, porque o nosso querido ministro Padilha foi estudante do Pueri Domus. Está entendido o recado. Feliz coincidência. Sem nenhuma segunda intenção, só um registro, né? Eu concedo a palavra ao senador Eduardo Lopes. Uma palavra, Vossa Excelência. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, o bom dia, já quase boa tarde. E eu quero cumprimentar a mesa, em primeiro lugar, nosso presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, nosso presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor deputado Henrique Eduardo Alves. Também cumprimento o nosso companheiro, deputado federal, que também foi signatário do pedido dessa sessão, o deputado federal Antônio Bulhões. Cumprimento também nosso querido ministro Marcelo Crivella, nosso ministro Alexandre Padilha. Cumprimento o presidente da emissora, o presidente da Rede Record, o senhor Luiz Cláudio Costa, e também o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, o senhor Daniel Pimentel Slavieiro. E, mais uma vez, cumprimento os convidados, os artistas presentes, que muito honram também a nossa emissora. E eu quero, nessa manhã, chamar a atenção e quero também trazer alguns fatos dessa longa e vitoriosa história da Rede Record. Quero trazer alguns fatos que até agora não foram citados. Alguns ainda poderiam ser citados, mas eu vou trazer alguns que ainda não foram citados dessa história da Rede Record. As duas casas do Congresso Nacional estão de parabéns por promoverem conjuntamente essa sessão solene em comemoração aos 60 anos da Rede Record. Trata-se de justa homenagem a um órgão de comunicação social que tem se esmerado por oferecer às famílias brasileiras o melhor conteúdo em termos de informação jornalística, serviços, educação, cultura e entretenimento de qualidade. Há 60 anos, para ser mais exato, no próximo dia 27 de setembro, como já foi citado, a Record, ela realmente comemora os 60 anos. E ela foi fundada pelo advogado e empresário Paulo Machado de Carvalho. E, na época, se dava, então, a aurora da TV brasileira, a primeira emissora. Eram tempos de pioneirismo em que havia pouquíssimos aparelhos receptores, quase nenhum equipamento técnico de filmagem, rara mão de obra qualificada e um mercado publicitário composto por apenas 4 anunciantes. Graças ao empreendedorismo de Assis Chateaubriand, fomos o primeiro país da América Latina a ter uma emissora de televisão, a Tupi, em 1950, e o 6º no mundo, atrás apenas da Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha e a Holanda. Ao lado das extintas TV Tupi e TV Paulista, a TV Record nascia e, gradualmente, ao se consolidar, contribuía para a formação de um fenômeno social, econômico, cultural, educativo e de entretenimento que atravessou gerações e modificou a face da sociedade brasileira em paralelo a um intenso e inédito processo de urbanização ocorrido nos meados do século XX. Em poucos anos, outras TVs surgiram, como a TV Rio e também a Excelsior. E no final do decênio, as emissoras televisivas ultrapassaram pela primeira vez e para sempre o faturamento das dezenas de rádios então existentes. Em outras palavras, não é possível compreender a história da TV
a não ser no contexto mais amplo do sistema de comunicação a que pertence e em profunda interação com o meio social que se tem modificado aceleradamente, gerando novos hábitos e novas necessidades. Eu quero falar um pouco da história da TV Record e colocando, em primeiro lugar, que ela deu o seu início com um programa musical apresentado por Sandra Amaral e por Hélio Ansaldo. Aliás, podemos contar com esse fantástico homem de TV do rádio por muitas décadas, até 1996, quando, por motivo de saúde, saiu do comando do telejornal Record em Notícias. O primeiro programa habitual foi o grande espetáculo União, também musical, que não tardou a se tornar líder de audiência. Logo em seguida, a emissora produziu o primeiro seriado de aventuras, chamado Capitão 7, que ficou no ar por 10 anos. O pioneirismo da Record evidenciou-se ainda no formato dos programas esportivos do tipo Mesa Redonda, que permanece até hoje, né? E que a emissora lançou em 1955, sob a batuta de Geraldo José de Almeida e Raul Tabajara. Em abril do mesmo ano, estreou o programa infantil Grande Gincana Que Bom, um verdadeiro sucesso que permaneceu no ar por 16 anos. Na mesma linha inovadora, a TV Record foi a primeira emissora brasileira a fazer uma transmissão direta do Grande Prêmio de TUF do Brasil, a partir do Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro, e também uma transmissão externa de um jogo de futebol, a partida entre Santos e Palmeiras, direto da Vila Belmiro, na cidade de Santos. Em âmbito interno, a proeminente produção musical de artistas brasileiros encontrou nos festivais promovidos pela Record o seu melhor canal de expressão. Em meio ao fechamento do regime militar, é possível afirmar, sem exagero, que todo o país centrava sua atenção no festival organizado em grandes estádios. O festival de 1967, por exemplo, trouxe às suas finais artistas do gabarito de Edu Lobo, Gilberto Gil, Chico Buarque e Caetano Veloso. Alguns estudiosos demarcam o período como o de conformação do gênero que veio a ser denominado MPB, a nossa música popular brasileira. A audiência da Record chegou a inacreditáveis 97 pontos no Ibope, o maior da história em todos os tempos na história do planeta. Em todo o planeta, melhor dizendo. Em todo o tempo, em toda a história, a audiência da Record bateu os inacreditáveis 97 pontos de Ibope. No início dos anos 70, a empresa investe na tecnologia em cores, transmitindo imagem da Festa da Uva em Caxias do Sul. A grade de programação continua a dar ênfase ao jornalismo, mas também abre espaço para os esportes, também para os programas humorísticos, também para os programas de auditório e também para os musicais. A década seguinte é sumamente importante para a história da Record. O controle acionário, anteriormente de posse da família Machado Carvalho e do empresário Silvio Santos, passa para o grupo liderado por Edir Macedo. Mas o grande feito desse empreendedor foi a aquisição, em 1989, dos direitos sobre a Rede Record de rádio e televisão. Uma empresa, então, infelizmente, em decadência, mas a sua transformação em uma das maiores do mundo foi possível através de ações de coragem e também de empreendedorismo do Edir Macedo. Desde então, a prioridade desloca-se para a construção de uma rede nacional a partir de emissoras cogeradoras da Rede Record em São Paulo e no Rio de Janeiro. Hoje, com sua programação distribuída para 110 países, a emissora está situada entre as 30 maiores do mundo. Falo isso porque é motivo de orgulho para o povo brasileiro, para todo o povo brasileiro. Senhoras e senhores, deputados, senadores,
convidados, todos que estão aqui presentes, a Record, nesses 60 anos, ajudou a compor o rico painel que, como acabei aqui de mencionar a todos vocês. Fatos, como eu disse, que não foram citados e eu tive a oportunidade de ser o primeiro a citá-los. Então, é com prazer, com alegria, que nós comemoramos aqui os 60 anos da Rede Record Televisão. E finalizo como na última frase: isso é para orgulho de todo o povo brasileiro. E a Record e o povo brasileiro estão de parabéns. Obrigado a todos. Conceda a palavra ao deputado Antônio Bulhões, que foi o primeiro signatário do requerimento desta homenagem na Câmara dos Deputados. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor deputado Henrique Eduardo Alves, primeiro signatário da sessão do Senado Federal, excelentíssimo senador Eduardo Lopes, presidente da Record, Rede Record de Televisão, senhor Luiz Cláudio Costa, na pessoa de quem eu saúdo todos os diretores e funcionários da emissora, ministro da Pesca, excelentíssimo senhor Marcelo Crivella, como também o ministro da Saúde, excelentíssimo senhor Alexandre Padilha, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, senhor Daniel Pimentel Slavieiro. E senhoras e senhores parlamentares e todos os demais convidados que nos honram com a sua presença, cumprimento vossas excelências. Esta sessão solene, em homenagem à Rede Record, não poderia ser mais justa. A emissora que entrou nos nossos lares logo após as primeiras transmissões de TV no país, permanece firme em operação até hoje, confundindo-se com a história da própria televisão brasileira. No entanto, como é comum no mundo empresarial, a Record também experimentou uma fase não tão próspera. Apesar de ter ampliado a sua programação e iniciado a transmissão de entrevistas e telejornalismos na década de 1970, a empresa enfrentou uma série de dificuldades. O cenário sem horizontes em que se encontrava clareou-se nos anos de 1990, quando o controle acionário da emissora passou às mãos do empresário Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, que está em viagem internacional, e se não fosse por isso, estaria aqui presente também nessa sessão. Sob seu vigoroso e tenaz comando, a Record ganhou novo fôlego e começou a desenvolver-se de forma vertiginosa. A rede nacional da Record nasceu na década de 90, quando ela adquiriu tecnologia de ponta, diversificou a programação com ênfase no jornalismo e imprimiu uma elevada qualidade cultural aos programas. A Record, que está presente na totalidade do nosso território, ainda leva a imagem do Brasil a 150 países. Senhoras e senhores, o crescimento impressionante da emissora é resultado de uma série de fatores, dentre eles a obstinação de fornecer ao público um conteúdo de excelência, voltado aos mais caros valores da família. Assim, toda a programação da emissora é detalhadamente planejada e concebida, visando não só entreter de forma saudável, mas informar com agilidade e independência. Isso tudo priorizando a ética, sobretudo pela consciência que a Record tem de ser uma formadora de opiniões e um instrumento de desenvolvimento cultural do povo. Outro fator decisivo para o sucesso da Record é o fator humano. Sem a dedicação e o esforço de todos os que fazem parte da família Record,
ela jamais teria conquistado a segunda posição no ranking de audiência, onde permanece há 6 anos. Assim, nesta oportunidade, gostaria de parabenizar o presidente Luiz Cláudio Costa e diretores da Record, da mesma forma que todos aqueles que já estiveram investidos nessas difíceis funções de conduzir o rumo da emissora. Não poderia deixar de parabenizar também seus jornalistas, artistas e todos os que contribuem e operam nos bastidores para que a emissora continue sendo uma das mais potentes na área da comunicação. Cada pessoa, cada profissional é importante para a Record. Idade, senhoras e senhores, nem sempre significa maturidade. No entanto, a Rede Record é um exemplo de que os 60 anos de existência já foram suficientes para um sólido aprendizado. Para a empresa, a conquista da liderança, antes de ser uma meta, é uma consequência de um trabalho realizado com amor, perfeição, empenho e, sobretudo, respeito ao público. A maturidade alcançada também não lhe faz esquecer das suas responsabilidades. Comprometida com a verdade e a moral, ela cumpre o seu papel não só de difundir cultura e conhecimento, mas também o de auxiliar a combater a corrupção, a reduzir as desigualdades, a promover a harmonia social, enfim, a garantir o desenvolvimento nacional. Desejo sucesso à Rede Record de Televisão e todo o seu grupo de funcionários. E que venham as comemorações dos 70, 100 anos da emissora, a quem reverencio hoje com bastante orgulho. Muito obrigado. Antes de concedermos a palavra ao próximo orador inscrito, que é o senador Valdir Raupp, em seguida falará a senadora Ana Amélia. Nós gostaríamos de registrar entre nós, com muita satisfação, a presença de diretores das afiliadas da Rede Record de Televisão, dos estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu gostaria de cumprimentar todos, cumprimentando o André, que é o representante da afiliada de Alagoas. O senador Eduardo Braga, que é líder do governo nessa Casa do Congresso Nacional, ele pediu-me que transmitisse a todos homenageados, em seu nome e em nome do governo, as congratulações pelos 60 anos da Rede Record. O senador e outros líderes partidários, eles estão agora mesmo tendo uma reunião com o presidente da República em exercício, Michel Temer, no Palácio do Planalto. E por essa razão não puderam ainda chegar, mas muitos querem chegar ainda a tempo. Eu quero também registrar com muita satisfação a presença entre nós dos jovens deputados que tomaram posse na Câmara dos Deputados para uma legislatura de uma semana. Essa é uma experiência belíssima da Câmara dos Deputados. Nós temos uma experiência igual aqui no Senado Federal. Sejam bem-vindos. Durante uma semana, eles terão um intenso trabalho, eles formulam, criam projetos de lei, discutem os grandes temas nacionais e, fundamentalmente, ajudam a oxigenar o parlamento. Sejam bem-vindos. E gostaria também, com muita satisfação, de registrar entre nós, eu tive a honra de recebê-las há pouco, as rainhas e princesas do Oktoberfest de Santa Cruz, do Rio Grande do Sul. Uma honra muito grande tê-las aqui. Conceda a palavra ao senador Valdir Raupp. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves,
primeiro signatário da sessão pelo Senado Federal, excelentíssimo senhor senador Eduardo Lopes, primeiro signatário da sessão pela Câmara dos Deputados, senhor deputado Antônio Bulhões, presidente da Rede Record de televisão, senhor Luiz Cláudio Costa, e aproveito a oportunidade para cumprimentar também os diretores, Dr. Márcio Novaes, Marcos Pereira, Luciano Ribeiro e André Luiz Dias. Cumprimento o senhor ministro da Pesca e Aquicultura, senador Marcelo Crivella, ministro de Estado da Saúde, senhor Alexandre Padilha, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, ABERT, senhor Daniel Pimentel Slaviero. Cumprimento as senhoras e os senhores senadores, senhoras e senhores deputados federais, minhas senhoras e meus senhores. É difícil, senhor presidente, com tanta história, com uma história tão bonita como a da Rede Record, os oradores não repetir alguns dos seus feitos. Peço desculpas se na minha fala repetir algumas frases que já foram aqui ditas. O Congresso Nacional tem a honra de promover hoje uma justa homenagem a uma instituição que há 60 anos trabalha pela divulgação da informação e a Rede Record de televisão. Esta sessão tem, portanto, o objetivo maior de celebrar o trabalho e o exemplo de pessoas que se dedicam para levar informações e entretenimento a milhões de brasileiros. A Rede Record foi fundada no dia 27 de setembro de 1953, por Paulo Machado de Carvalho. Há cerca de 6 anos, tornou-se a segunda maior rede de TV do país. Seu núcleo de teledramaturgia, situado no Rio de Janeiro, é considerado o segundo maior núcleo televisivo da América Latina. E já dito aqui pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que a Record não está apenas na América Latina, mas está no mundo, em quase que todos os continentes, em mais de 150 países. Nem todos os momentos foram fáceis na trajetória desta emissora, mas foi graças à luta, à persistência e aos ideais dos seus dirigentes que a emissora conseguiu alcançar o posto por ela ocupado atualmente. Todos nós sabemos, pela história assistida, dos acontecimentos que marcaram o último século. As guerras, as adversidades climáticas, a fome e tantos outros percalços. Ao mesmo tempo, assistimos programações que nos enchem de emoção e alegria. Quem não se lembra dos festivais da canção que lançaram os maiores nomes da música popular brasileira, ainda nos nossos tempos, como Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Edu Lobo, entre tantos outros, Elis Regina, entre tantos outros, eram chamados, na verdade, de festivais da Record. A Record construiu, portanto, as bases da nossa melhor cultura. Além disso, ela sempre se preocupou com a cultura e os valores locais, diversificação que nos une e que nos faz um povo de paz e de harmonia. Hoje, olhando pelo retrovisor da história da emissora, vemos o quanto são importantes o trabalho e os ideais de homens e mulheres que trabalham para levar ao conhecimento dos brasileiros todos os tipos de informação, de formação e de construção da cidadania e da soberania nacional. Na Record, são 60 anos de trabalho de uma emissora que entrega ou que congrega líderes de negócios e profissionais que prestam serviços do mais alto nível. Atualmente, são milhões de brasileiros que acompanham diariamente a programação da Record. No meu estado, senhor presidente, Rondônia, a Rede Record tem há 23 anos como afiliada à TV Candelária. É uma grande rede de televisão no estado, dispondo de uma equipe
altamente qualificada, sendo pioneira na geração do sinal digital HD no Estado, que é dirigida pelo meu amigo, está aqui presente, Everton Leone. Em nome dele, eu quero cumprimentar todos os dirigentes das afiliadas de todo o Brasil. Lá, a emissora produz mais de 50 horas semanais de programação regional, tendo como foco o cidadão de Rondônia. Creio que isso aconteça em todos os estados. A emissora tem base em diversas cidades. Recentemente, ela instalou-se no município de Pimenta Bueno, sendo a primeira emissora a gerar sinal digital no interior do estado. Fica aqui a minha homenagem a todos os profissionais do Grupo Record, de todos os estados, principalmente os da TV Candelária, do meu querido estado de Rondônia, pelos 60 anos de dedicação e de competência no desenvolvimento de suas atividades. Era o que tinha, senhor presidente. Parabéns à Rede Record. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Conceda a palavra à senadora Ana Amélia. Caro presidente Renan Calheiros, caro presidente deputado Henrique Eduardo Alves, da Câmara dos Deputados, que nos dá a honra de estar na nossa casa, espero que um dia seja a sua também. Caro senador, amigo Eduardo Lopes, autor no Senado do requerimento dessa cerimônia, deputado Antônio Bulhões, o responsável pelo requerimento na Câmara Federal, caro presidente da Rede Record de Televisão, Luiz Cláudio Costa, caro ministro Marcelo Crivella, ministro Alexandre Padilha, que até pouco esteve conosco, o jovem presidente da ABERT, Daniel Slaviero, que tive o prazer de estar hoje de manhã lá. Eu queria saudar também os deputados, deputadas, senadores e senadoras. Queria fazer uma referência especial, porque, como gaúcha, presidente, lhe agradecer, como presidente, a acolhida, a representação da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, a sua rainha, a Gabriela, as princesas Maria Helena e Caroline. Muito obrigada. Vocês estão acompanhando hoje uma sessão muito especial aqui, que são os 60 anos do Grupo Record, da Rede Record. Queria agradecer a presença do secretário de Turismo de Santa Cruz do Sul, o nosso querido secretário César Sequinato e o presidente da Oktoberfest, Léo Schwinkel. Muito obrigada a vocês, e a companhia de vocês aqui mostra a relevância desta significativa homenagem dos 60 anos da Record. A gente tem que fazer escolhas, presidente. Estamos lá na Comissão de Assuntos Econômicos com a presença do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Eu faço parte e queria até me inscrever para fazer perguntas ao presidente do Banco Central. Mas hoje é uma celebração que só hoje acontece. 60 anos de um grande grupo de comunicação. O presidente Tombini talvez venha outras vezes e terá que vir outras vezes aqui, e a economia vai andando, mas 60 anos é um dia só. E essa cerimônia só é hoje. Não teremos outras audiências para celebrar os 60 anos. Então, eu fiz uma escolha, estar aqui para, como jornalista, como comunicadora que fui durante tanto tempo, me associar à homenagem que está sendo feita nesta manhã pela Câmara e pelo Senado, por iniciativa do senador Eduardo Lopes e do deputado Bulhões, pela forma como fizeram. E me permita, o presidente da Record, eu digo que eu tenho na Record uma parente muito querida. Em nome dela, que eu digo minha prima, entre aspas, senador Jucá, a Cristina Lemos, que encarna muito bem o perfil de uma profissional responsável, séria, educada, elegante, comprometida com a boa informação. Então, eu tenho muito orgulho de quando me perguntam se eu sou parente da Cristina. Com muito orgulho, eu sou parente da Cristina Lemos. Então, em nome da Cristina Lemos, eu queria homenagear
todos os colegas jornalistas, todos os profissionais da comunicação da Rede Record. E hoje aqui nesta casa existem dois momentos relevantes. Este, que estamos festejando 60 anos, e à tarde o nosso presidente Renan Calheiros já anunciou que teremos uma decisão que tem muito a ver com a Record. Por quê? Porque a Record, a história da Record, foi sempre comprometida com a cultura, com o entretenimento, com a boa música. Estaremos votando hoje à tarde a PEC da música por agenda do presidente Renan Calheiros. Então, eu penso que a data se reveste, portanto, de muito significado. A história da Rede Record já foi dito aqui, na próxima sexta-feira, 27 de setembro, completa 60 anos. Faz parte não apenas da história da TV no nosso país, é muito mais que isso. Ela se assemelha à história de muitos brasileiros, em especial ao meu passado profissional e ao do meu estado, Rio Grande do Sul. Nos quase 40 anos que atuei como jornalista, trabalhando inclusive na televisão, vivenciei algumas situações que reforçam as influências positivas da comunicação, da boa comunicação, Daniel Slaviero, especialmente da televisão, na vida das pessoas. Se, por um lado, esse veículo de comunicação de massa tem a missão de noticiar as mazelas políticas, econômicas e sociais de uma sociedade, por outro lado, ajuda a levar também, e muito importante, entretenimento e informação de qualidade que transformam a vida real e ajudam nos desafios do nosso dia a dia. Em 1972, por exemplo, foi a primeira vez que a Record fez uma transmissão em cores. E foi exatamente referida aqui pelo senador Eduardo Lopes. Imagens escolhidas para este fato histórico foram da Festa da Uva, em Caxias do Sul, tradicional evento que mostra a riqueza daquela região, com forte influência italiana, que ocorre com frequência bianual há mais de 130 anos, lá no município, como eu disse, de Caxias do Sul. Eu poderia citar outros inúmeros feitos dessa grande emissora de televisão, como, por exemplo, a transmissão da festa de inauguração de Brasília, no dia 21 de abril de 1960. Naquela época, a Record foi a única a promover essa cobertura histórica. Cito ainda os programas de jornalismo e entrevistas que passaram a fazer parte da programação da Record na década de 70. Antes disso, na década de 60, a nossa inesquecível Hebe Camargo, que participou com o Ivon Cury e outros artistas do primeiro programa de televisão no Brasil na antiga TV Tupi, chamado TV na Taba, já estava contratada pela TV Record. Pouco mais de 3 anos separam a primeira transmissão de TV no Brasil, protagonizada pelo histórico Canal 3, da veiculação do programa musical Grandes Espetáculos União, de autoria da Record. Nesse período da década de 60, talentosos artistas de nível internacional, como Louis Armstrong, o jazz, Nat King Cole, Sarah Vaughan e Charles Aznavour, já haviam passado pelo teatro da emissora. São histórias marcantes que aumentam o valor da TV brasileira, em especial da aniversariante, que faz 60 anos e queremos que ela faça outros 60. Claro, não vamos estar aqui, mas os nossos sucessores o estarão. Por isso, quando há qualquer mobilização contrária à liberdade de expressão ou limitadora das práticas jornalísticas de comunicação, dos conteúdos, sou uma defensora intransigente da transparência e da liberdade, pois sei que os veículos de comunicação também têm virtudes convergentes, as boas práticas democráticas. Instituições que são modelos maduros de democracia só alcançaram tais patamares de evolução em nosso país porque valorizaram, entre outras instituições, a liberdade de comunicação, a transparência, valores necessários, sobretudo nos tempos contemporâneos. Por isso, quero reforçar meus cumprimentos ao presidente da Record, Luiz Cláudio Costa, integrante do quadro da empresa há mais de 14 anos, e a cada um dos colaboradores, jornalistas, artistas e todos eles que trabalham aqui. Entre os mais de 2.000 funcionários nas principais capitais do país, atuando inclusive em mais de 20 filiadas e 80 afiliadas, o Grupo Record tem reforçado a atuação no Rio Grande do Sul de forma exemplar. Menciono tradicionais veículos de comunicação no meu estado, que são indissociáveis protagonistas da história do meu Rio Grande do Sul, como é o caso do Correio do Povo, sob responsabilidade do vice-presidente do Grupo Record, Veríssimo de Jesus, da Rádio Guaíba AM e FM, coordenada pelo diretor Maurício Albuquerque Silva, e da TV Record do Rio Grande do Sul, sob coordenação de Fabiano de Freitas.
São novas influências que aumentam as chances de fortalecimento da comunicação no país. E eu tenho a felicidade, meu querido ministro Marcelo Crivella, caro presidente, 2 presidentes, de dizer que, tendo trabalhado numa empresa, eu não diria concorrente da Record, eu sou tratada com uma fidalguia, com um respeito que me mostra com clareza a forma, sem discriminação, com igualdade, que a TV Record dá às pessoas que fazem e que cumprem o seu dever. Então, eu sou tratada muito bem na Record, mesmo tendo trabalhado. E fui bem tratada durante a campanha eleitoral, o que não é comum. Eu preciso fazer esse depoimento porque considero isso um testemunho real da forma transparente, da forma responsável e da forma comprometida com quem está trabalhando em favor do bem comum. Essas influências da Record no meu estado aumentam as chances do fortalecimento da comunicação, não só lá no Rio Grande, mas em todo o país. Que a história do Grupo Record continue se baseando exatamente no que ela faz hoje, e na liberdade e nos valores básicos necessários ao amadurecimento de nossa democracia. Parabéns pelos 60 anos. Outros 60 de mais sucesso ainda. Muito obrigada. Obrigada. Conceda a palavra ao deputado Onofre Santo Agostini. Em seguida, nós daremos a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg. Nós estamos alternando. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor senador Renan Calheiro, presidente do Congresso Nacional e do Senado da República, e no senhor deputado Henrique Dualdo Alves, presidente da Câmara dos Deputados. Queremos também cumprimentar o senador Eduardo Lopes, deputado Antônio Bulhões, que foram os autores do requerimento. Queremos cumprimentar Luiz Cláudio Costa, presidente da Rede Record de Televisão, o ministro da Pesca, ministro Marcelo Crivella. Queremos cumprimentar também o ministro de Saúde, Alexandre Padilha, o presidente da Associação Brasileira de Emissora de Rádio e TV, senhor Daniel Pimentel Slaviero. Me permite, senhor presidente, também cumprimentar meu prezado amigo Marcelo Petrelli, diretor-presidente da RIC TV de Santa Catarina e do Estado do Paraná. Queremos também, em nome do senador Cacildo Maldaner, Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer, do Estado de Santa Catarina, que não se pode, nesse momento, se fazer presente, mas pediram que nós aqui, em nome deles, dissesse à TV Record da importância desse evento. Queremos cumprimentar os senadores da República, deputados federais, os apresentadores e artistas da TV Record. Venho aqui para cumprir esta importante missão, qual seja homenagear 60 anos da Rede Record, a mais antiga emissora de TV em atividade no Brasil. Trata-se de uma rede de televisão que, ao longo dos 60 anos de existência, não se limitou a fazer o que a grande parte das emissoras fazem: retransmitir o conteúdo gerado por terceiros. Muito pelo contrário, foi responsável pela produção de inúmeros programas, show, minisséries, telenovela, filmes e outros tantos, mostrando a criatividade e o profissionalismo do qual nosso país cada vez mais é conhecido internacionalmente. Fundada pelo empresário Paulo Machado de Carvalho, e aqui eu quero fazer uma referência, o grande marechal da Vitória de 58 e da Vitória de 62, esta emissora iniciou a sua atividade no ano de 53, como aqui já foi informado. Queremos, nesta data tão importante, senhor presidente do Congresso, dizer que a TV Record, sem dúvida nenhuma, cumpre rigorosamente com esta grande missão
que é de levar ao povo brasileiro ao conhecimento do que vem acontecendo no mundo. Por isso, apenas, meu caro presidente, quero parabenizar os autores desta sessão, o senador e o deputado, que prestam esse serviço importante para a imprensa brasileira. Vou encerrar aqui apenas dizendo: viva o Brasil e viva a TV Record. Muito obrigado. Conceda a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senador Renan Calheiros, prezado presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, prezado amigo senador Eduardo Lopes, primeiro proponente desta sessão, prezado deputado Antônio Bulhões, primeiro signatário na Câmara dos Deputados, prezado presidente da Rede Record de Televisão, senhor Luiz Cláudio Costa, prezado amigo ministro da Pesca, senador Marcelo Crivella, prezado ministro da Saúde, que já esteve aqui conosco, Alexandre Padilha, prezado presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Daniel Slaviero, prezado amigo Márcio Novaes, prezados senadores e senadoras, a todos os que nos honram com as suas presenças hoje. Serei muito breve, para não ser repetitivo. Sei que tem vários senadores também querendo fazer a sua homenagem à Rede Record de televisão, mas não poderia deixar, em nome da liderança do Partido Socialista Brasileiro, de parabenizar toda a direção, todo o corpo funcional, todos os jornalistas, todos os artistas, enfim, todos aqueles que fazem da TV Record um grande sucesso no Brasil e no mundo. Eu gostaria aqui de destacar algumas questões na história da TV Record. Primeiro, o seu pioneirismo. Nós tivemos o seu fundador, Paulo Machado de Carvalho, um grande empreendedor que acreditava na televisão, acreditava no Brasil e nos deu essa TV que hoje está entre as 30 maiores TVs comerciais de todo o mundo. E é a segunda audiência do Brasil. Depois quero destacar no pioneirismo da Record o seu compromisso com Brasília, o seu compromisso com a nova capital e pelo fato de ter transmitido ao vivo aquele momento histórico que foi a inauguração de Brasília. Aí também a TV Record demonstrou o seu pioneirismo e o fato de ser vanguarda na televisão brasileira. Quero registrar também o fato da Record estar priorizando a produção de conteúdos nacionais, na produção nacional de teledramaturgia, dando uma grande contribuição à cultura nacional. Disse muito bem a senadora Ana Amélia, hoje à tarde aprovaremos uma proposta importante, o presidente Renan já se comprometeu a colocar na pauta, já votamos em primeiro turno, que é a PEC da música, que vem criar um estímulo para a produção fonográfica brasileira, mas esta é uma característica também da Rede Record, o apoio à cultura, uma programação cultural diversa, de alto nível, demonstrando também o seu compromisso com o país. E o jornalismo, que é uma outra característica da Rede Record, um jornalismo de alta qualidade, um jornalismo independente, um jornalismo extremamente informativo, com vários programas como Fala Brasil, Cidade Alerta, o Jornal da Record, Domingo Espetacular, enfim, diversos programas que fazem dessa emissora um grande sucesso em todo o Brasil. Portanto, fica aqui o nosso registro e os nossos parabéns, desejando vida longa à Rede Record de Televisão.
Eu queria registrar com muita satisfação nessa sessão que comemora os 60 anos da Rede Record de Televisão, da deputada Carmen Zanotto, da senadora Vanessa Graziotin, do senador Flecha Ribeiro. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do Evandro Garla, dos jornalistas da Record de Televisão, que estão representados aqui pelo Carlos Braga, pelo Celso Freitas, pelo Juliano Cartacho, dos representantes dos artistas do núcleo de novela, representados aqui pelo Ângelo Paz Leme e pela Bete Goulart, uma honra muito grande tê-los aqui. Eu quero registrar com satisfação também a presença do desembargador Nelson Calandra, que é presidente nacional da AMB, uma honra muito grande, Calandra, tê-lo aqui mais uma vez. E quero dizer, a exemplo do que já foi colocado aqui por alguns senadores, que hoje à tarde nós vamos ter a votação em segundo turno da PEC da música, que tem tudo a ver com esses 60 anos da Rede Record de Televisão. Depois da Lei Rouanet, a PEC da música, sem dúvida nenhuma, caracterizará a grande conquista dos artistas, como todos sabem, né, e da população também, porque com a desoneração de impostos, nós vamos poder ter como consequência o barateamento do preço dos CDs e dos DVDs, e isso, sem dúvida, que será um incentivo à criação e garantirá o acesso da população à produção dos brasileiros. Cultura e arte é também atividade econômica e, portanto, tem que ser tratada em primeiro lugar. Eu concedo a palavra ao senador Flecha Ribeiro, que é o primeiro secretário do Senado Federal e depois virá presidir a sessão. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, senador Eduardo Lopes, primeiro signatário desta sessão solene em comemoração aos 60 anos da fundação da Rede Record de Televisão, ministro e senador Crivella, presidente da Rede Record, presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, senhor deputado também que junto com o senador Eduardo Lopes foi signatário desta sessão. Eu não podia deixar de vir brevemente à tribuna para saudar esses 60 anos de fundação da Rede Record de Televisão, que ocorre daqui a 3 dias. Daqui a 3 dias, a Record, TV Record, completará exatos 60 anos. Vale destacar a realidade da época. Em 1953, quando o empreendedor Paulo Machado de Carvalho colocou a emissora no ar, poucos aparelhos de televisão, profissionais ainda aprendendo como fazer televisão e o mercado ainda desconfiado, por assim dizer, desse novo meio de comunicação. A TV Record foi a primeira emissora brasileira a fazer uma transmissão direta. Como já foi dito aqui pelo senador Eduardo Lopes, o grande prêmio de TUF do Brasil. E também uma transmissão externa de um jogo de futebol. Como também já foi dito, a partida jogada no estado de Vila Belmiro e transmitida pela emissora foi entre Santos e Palmeiras. Em 1955, ele só não disse o score, senador Eduardo. Esqueceu do score. Foi 3 para o Santos e 1 para o Palmeiras. 3-1, a vitória do Santos, a primeira transmissão ao vivo de uma partida de futebol. E também não podemos deixar de registrar que a Record transmitiu também ao vivo a inauguração de Brasília,
a capital do nosso país, e que hoje nós estamos aqui no plenário do Senado em Brasília. Apesar de uma bela história desde seu nascimento, especialmente nos anos 1960, foi mesmo a partir da década de 90, quando a emissora passou ao comando do empresário Edir Macedo, que a emissora passou a se consolidar como uma das maiores do Brasil e do mundo, sendo citada entre as 30 maiores emissoras do planeta. A sede está localizada em São Paulo, mas suas ramificações se espalham por todo o país. Uma programação ampla que inclui entretenimento, informação, jornalismo, teledramaturgia e esporte. É destaque na sua programação, e vale ser ressaltado neste momento, a atenção especial às comunidades, ao chamado jornalismo de comunidade ou jornalismo cidadão. Sem dúvida, é um olhar diferenciado para aqueles que mais precisam, dando voz e vez para quem tem mais direito. Faz um jornalismo humanizado, aquele que põe a mão na notícia. É desta forma que a Record atua e cresceu tanto nos últimos anos, chegando a 107 emissoras afiliadas no país e com sinal transmitido para mais de 150 países. Esse sucesso, como disse, é também decorrente da autonomia que é dada às emissoras locais, com espaço amplo para a programação local, e quero aqui destacar a Record Belém, do meu estado, o estado do Pará, que atua na capital de meu estado há 16 anos. Atualmente, a equipe lá da Record Belém é dirigida pelo Paulo Sérgio Batista, pelo diretor, como diretor-geral, pelo diretor de jornalismo, Roberto Quirino, pelo diretor comercial Nilson Andrade. Quero juntar a todos os homenageados aqui da Record Nacional, aqueles que fazem a Record Belém também no meu estado do Pará. Hoje são cerca de 200 profissionais, entre jornalistas, cinegrafistas, motoristas, auxiliares e tantos outros colaboradores. São muitos profissionais qualificados, que realizam um trabalho diário com amor, respeito à informação e à verdade. E parabenizo a equipe por produzir, assim como pela direção nacional por priorizar a programação local. São 6 programas inteiramente produzidos no estado, tanto na capital como com equipes espalhadas por todo o Brasil. São eles 2 edições diárias do Fala Pará, como tem o Fala Brasil, lá nós temos o Fala Pará, 2 edições do programa Balanço Geral, uma edição especial de sábado do Balanço Geral e um programa dominical, Eco Record. Com foco nas belezas e riquezas da nossa Amazônia, esse programa valoriza a região e o estado do Pará. Por fim, parabenizo a todos que integram esta família Record pelas conquistas desses 60 anos e que venham ainda mais nos próximos anos. Da forma como o trabalho é realizado pela emissora, temos a certeza de que a Record será ainda mais bem-sucedida, recebendo do povo brasileiro sua maior conquista, o reconhecimento. Muito obrigado. Conceda a palavra à deputada Carmen Zanotto. Em seguida, falará o senador Eduardo Suplicy. Nós estamos alternando. Senhor presidente desta sessão solene e presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor Renan Calheiros, presidente da nossa Casa da Câmara Federal, deputado Henrique Eduardo Alves, o primeiro signatário desta sessão solene, que nos orgulha muito no dia de hoje, o senador Eduardo Lopes, colega deputado Antônio Bulhões, também signatário desta sessão solene, senhor Luiz Cláudio Costa, presidente da Record de Televisão, ministro Marcelo Crivella, ministro da Pesca, senhoras e senhores, senhor Marcelo Petrelli, que aqui representa a RIC Record do meu estado, do estado de Santa Catarina.
Eu vou pedir para ser dado como lido e constar nos anais da Casa, desta sessão, o pronunciamento do meu partido, do PPS, que me deu a honra de estar aqui na manhã de hoje, destacando a importância deste veículo de comunicação. Um veículo de comunicação que leva a informação, a cultura, o esporte, e como profissional da área da saúde, que aqui milito na Câmara Federal, não poderia deixar de destacar a importância deste veículo de comunicação, da Rede Record, nas campanhas de vacina, nas informações das epidemias. É através dos senhores, é através desse jornalismo claro, preciso, aonde muitas vezes a nós gestores, quando fui, parecia num primeiro momento uma agressão, denunciam as emergências superlotadas, denunciam as portas dos postos de saúde, precisando efetivamente de mais profissionais, de mais equipamentos e mais estrutura. Portanto, os senhores, ao completar 60 anos, junto com esta equipe, que é incansável, que trabalham 24 horas, porque além de ter a programação diária, tem que já estar com toda a grade pronta para os próximos dias. Tem que estar atentos aos movimentos de rua, tem que estar atento às demandas desta casa. Eu quero dizer que o país se orgulha de ter na Record, nesta rede de televisão, mais um veículo de comunicação com transparência, com qualidade, com profissionalismo. Em meu nome, em nome do meu partido, e também como fez o deputado Onofre Agostini, que é do meu estado, registrar a bancada de Santa Catarina como uma bancada que se orgulha, Marcelo, pelo trabalho, pelo desempenho da equipe, dos senhores e das senhoras que fazem a diferença na televisão brasileira. Parabéns por estes 60 anos. Conceda a palavra ao senador Eduardo Suplicy. Com a palavra, Vossa Excelência. Prezados senhores presidentes, senador Renan Calheiros, do Senado Federal, presidente Henrique Eduardo Alves, da Câmara dos Deputados, senhor primeiro secretário da sessão do Senado, que propôs esta justa homenagem à TV Record, senador Eduardo Lopes, primeiro signatário da sessão, senador, deputado Antônio Bulhões, na Câmara dos Deputados, senhor presidente Luiz Cláudio Costa, da Rede Record de televisão, que hoje homenageamos por seus 60 anos, senhor ministro do Estado da Pesca e Agricultura, nosso colega senador Marcelo Crivella, senhor presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV Aberta, Daniel Pimentel Slaviero, com muita alegria que quero também compartilhar com os demais senadores e deputados esse cumprimento por esta emissora pioneira de televisão e de rádio, a partir da iniciativa de Paulo Machado de Carvalho, há 60 anos, o nosso general da Vitória, que tinha um dinamismo contagiante, e todos aqueles que acompanhamos os primeiros passos da TV Record, ficávamos entusiasmados com as iniciativas pioneiras que aconteceram. E, ao longo destas 6 décadas, a TV Record sempre esteve dando passos inovadores muito importantes. Ainda nestes dias, em Nova York, recebeu o prêmio Criatividade e Inovação da Televisão de 2013, que consagrou a Rede Record
na categoria Novas Tecnologias na TV aberta, com aplicação interativa para os Jogos Olímpicos de Londres. E é muito importante que aqui registremos estes esforços e gostaria de, sobretudo, cumprimentar e destacar o trabalho, não saberia citar todos os responsáveis, mas pelo jornalismo da TV Record, dentre os quais a Cristina Lemos, o Celso Freitas, a Adriana Araújo, o Carlos Dornelles, o Marcelo Rezende, do Cidade Aberta, e também um jornalista muito querido meu, de quem me considero um amigo próximo e tem sido um exemplo do jornalismo imparcial, inovador, Heródoto Barbeiro, na Record de Notícias tem dado, e Paulo Henrique Amorim e tantos outros que têm colaborado para um excelente jornalismo. Então, quero cumprimentar a todos que trabalham nos mais diversos programas da TV Record. Parabéns a todos. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Conceda a palavra ao presidente da Record, Luiz Cláudio Costa. Excelentíssimo senhor presidente do Senado, senador Renan Calheiros, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, excelentíssimo senhor ministro do STJ, Benedito Gonçalves, excelentíssimo senhor ministro do STJ, Paulo Dias de Moura, desembargador Nelson Calandra, presidente da AMB, excelentíssimo senhor Alexandre Padilha, ministro da Saúde, excelentíssimo senhor ministro da Pesca e Aquicultura, senador Marcelo Crivella, e quero cumprimentar também muito especialmente o senador Eduardo Lopes, que é o primeiro signatário da sessão pelo Senado Federal, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais senadores presentes. E cumprimento também o deputado Antônio Bulhões, que é o primeiro signatário da sessão pela Câmara dos Deputados, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais deputados presentes. Quero também cumprimentar quero cumprimentar também o senhor Daniel Pimentel Slaviero, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Cumprimento também todas as demais autoridades presentes, os amigos da Record, e faço menção a alguns para cumprimentar a todos os demais. Celso Freitas, Cristina Lemos, Bete Goulart, Ângelo Paz Leme, Luiz Carlos Braga, Juliano Cartacho, e se eu deixei de citar alguns, por favor, perdoe-me. Quero cumprimentar também os diretores de filiadas e afiliadas da Rede Record, aqui presentes neste momento. É com muito orgulho que estamos aqui para falar dos 60 anos da TV Record, a emissora mais antiga do Brasil, ainda em operação, e que sempre teve como principal objetivo valorizar a cultura brasileira. Desde a sua inauguração, em 27 de setembro de 1953, pela coragem, pelo empreendedorismo e pela visão de futuro de Paulo Machado de Carvalho, cuja família até hoje milita na radiodifusão brasileira através de rádios,
a família de Paulo Machado de Carvalho continua militando na radiodifusão e a quem também, nesse momento, eu homenageio. Em 27 de setembro de 1953, acompanhamos, então, a partir de então, de perto a história do Brasil e também do mundo. Como já foi citado aqui anteriormente, inclusive na inauguração de Brasília, esta cidade tão importante para todos os brasileiros, fomos o único canal a realizar esta cobertura. Fomos os primeiros, como já foi citado também, a transmitir uma partida de futebol. E todos ainda lembram dos festivais e do quanto eles foram importantes para a música popular brasileira. De lá para cá, a TV Record cresceu e inovou muito. Desde 1991, ao passar ao comando do grupo atual, com a entrada do Bispo Edir Macedo como acionista da empresa, muito se investiu. Uma grande rede se formou, cobrindo o Brasil de norte a sul, gerando uma programação de alta qualidade que tem, desde então, reconquistado os brasileiros. E, neste momento, eu queria citar uma pessoa que, na história da Record, também foi muito importante. Ele não está aqui hoje conosco, está em São Paulo, mas principalmente os afiliados o conhecem bem, que é o Dr. Demerval Gonçalves, um executivo que fez muito para construir a rede que a Record é hoje. Eu queria dedicar esse momento também a ele. E me permitam aqui a parte, foi um grande chefe que eu tive. Nos últimos 7 anos, nosso espaço na audiência e no coração das pessoas é algo marcante, incontestável, e que nos deixa motivados a ser uma TV cada vez melhor. Nosso jornalismo é um grande destaque. Somos o único canal aberto de TV com 11 horas diárias dedicadas às notícias. Nossa teledramaturgia está cada vez mais inovadora, com autores, diretores e atores de primeira, e novelas e minisséries com qualidade e emoção de cinema. Chegamos a este número graças às 107 emissoras que compõem a Rede Record, fato que nos faz presentes em todo o território nacional e no mundo inteiro, através da Record Internacional e ainda da Record News e do portal R7. Os senhores nobres senadores e nobres deputados sabem o quão difícil é chegar em todas as regiões num país tão grande, mas essa dificuldade nos impulsiona a sermos cada vez mais atuantes do menor ao maior município. Queremos estar por perto de todos os fatos, pois o jornalismo verdade está no DNA da TV Record. Tudo que impacta a vida dos brasileiros é visto na tela da Record, com ou sem sotaque, e sempre valorizando o que cada região tem de melhor. Para os próximos 60 anos, temos o compromisso de sermos ainda mais audaciosos e pioneiros, e ainda mais apaixonados pelo que fazemos. Reforçaremos o papel fundamental da radiodifusão. Continuaremos com investimentos pesados nesta missão de levar gratuitamente informação, serviço e entretenimento à casa de cada família brasileira. Em uma data tão simbólica e especial, não poderia deixar de citar e homenagear os nossos mais de 10 mil colaboradores espalhados pelo Brasil, que não medem esforços para levar diariamente uma programação de qualidade às nossas casas. Eles são diretamente responsáveis por esse sucesso e representam os telespectadores, o povo brasileiro, dentro da Record. Por isso, caros parlamentares, queremos fazer ainda mais nas próximas décadas. Afinal, a Record tem orgulho não só de cobrir a história do país, mas de ter escrito, com trabalho e princípios, 60 anos dessa história que marcaram a vida dos brasileiros. Temos orgulho de fazer uma televisão na qual as famílias se veem representadas. Temos orgulho de fazer uma TV do jeito que o povo gosta. Muito obrigado. Antes de encerrar a sessão, gostaríamos de agradecer a presença de todos que participaram desse momento histórico
onde o Congresso Nacional reverencia, homenageia os 60 anos de fundação da Rede Record de televisão. Está encerrada a sessão. Obrigado a todos. Você acompanhou a sessão solene especial no Congresso Nacional em homenagem aos 60 anos de fundação da Rede Record de televisão. Quem finalizou com as palavras foi o presidente da Rede Record, senhor Luiz Cláudio Costa.